gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início então, nós vamos iniciar esse culto com uma oração. Oremos todos. Grande Deus, Pai de bondade, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós agradecemos ao Senhor nesse instante pelo privilégio de estarmos outra vez reunidos ao redor da tua santa palavra, com o mesmo objetivo, nessa grande igreja invisível, espalhada por todas as partes. Ó Deus, e nós agradecemos pela oportunidade, Senhor, pela bênção, pela vida, pela saúde. Dá-nos direção agora, orientação, inspiração, para podermos continuar com esse trabalho, para a glória do Teu santo nome, e que o Teu povo seja edificado, ó Pai. E é no nome de Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos, e Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Meus amados, hoje nós vamos ler a Bíblia em Isaías capítulo 9, começando no primeiro versículo. Isaías capítulo 9, começando no primeiro versículo. E agora nós vamos adorar a Deus com os nossos cânticos. Depois dos cânticos teremos também as ofertas e a oração da fé, e aí a leitura da palavra de Deus e a mensagem que nós estamos estudando, a divindade explicada, não é? Vamos cantar para Deus agora, adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Cantemos todos. Jesus é melhor.
servidor, precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Jesus bate a porta do meu coração e espera paciente, quer dar meu perdão. Que seu sacrifício não seja em vão. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Preciosas promessas eu tenho no Rei, com Ele no lar perene morarei, no reino de luz sua face verei. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Cristo me tem fiel amizade, nele encontrei real liberdade, pois sobre a cruz minha alma comprou, dele portanto eu sou de Jesus agora. Meu é Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre, amém. Cristo salvou-me, cinco em minha alma, grata esperança, mais doce calma, pra libertar-me o preço pagou. Nele, portanto, eu sou de Jesus agora. Meu é Jesus também.
Graças a Deus. Que Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor, que eles possam ter saído do profundo das nossas almas, com o desejo de adorá-lo, de louvá-lo, não é? E agora nós vamos então ler a Bíblia e depois orar, não é? Isaías capítulo 9, começando no versículo 1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zabulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos à leitura da sua palavra. Isaías capítulo 9, do 1º ao 7º versículo. Agora nós vamos orar. É a oração que nós fazemos, intercedendo uns pelos outros, clamando pela necessidade dos filhos de Deus, pela cura das enfermidades e assim por diante, não é? Oremos todos agora. Senhor Deus, nosso Pai, no nome santo de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador, nós estamos com os nossos olhos fechados, Senhor. Primeiramente, pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio da vida, da saúde, das bênçãos, enfim, de tudo, ó Pai, principalmente nas bênçãos espirituais, por estarmos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Agradecemos por o Senhor ter nos mandado um profeta mensageiro para nos guiar no caminho para o arrebatamento, Senhor Deus. E agora pedimos a cura dos doentes, a libertação dos oprimidos, corações tristes, abatidos, sejam alegrados, corações que estão deprimidos, sejam fortalecidos, que saia a tristeza, saia o mal, saia a angústia, volte a esperança, volte a alegria de viver em Cristo, a alegria da salvação. Aleluia! Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos uns pelos outros, intercedemos uns pelos outros, em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória do teu bendito nome, ó Pai. Humildemente, amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor. Nós vemos aqui, então, essa promessa, não é?
Geralmente a gente lê só o versículo 6. Muitas vezes a gente só lê o versículo 6, não é? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, isto é, o governo, está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas se nós voltarmos, como voltamos, não é? E começamos no primeiro versículo, a gente vê que o profeta, aliás, Deus, na boca do profeta, estava falando do sofrimento deles, estava falando do jugo que havia sido colocado sobre eles, e o Senhor havia permitido estas coisas, mas agora o profeta, em nome de Deus, no lugar de Deus, estava falando: agora tudo é passado, vai ser tudo maravilhoso, vai ser alegria, vai ser paz, um sol mais brilhante, alegria no coração, na alma, porque um menino nasceu agora, e esse era o Senhor Jesus Cristo, né? Então, é interessante que também foi citado aqui a seguinte expressão: como foi nos dias dos midianitas, que nós lemos há alguns cultos atrás, quando Deus comissionou Gideão para libertar o povo de Israel, não é? E agora, essa vez, era o Messias, Isaías, capítulo 9, não é? Vamos aqui então, meus amados, agora nós vamos entrar na mensagem para podermos estudar a continuação, a divindade explicada. E nós vamos chegar aqui no parágrafo, 189. A divindade explicada, parágrafo 189. Nós vamos tentar ir calmamente, devagar, não é? Para facilitar a compreensão. Bom, o irmão Brana vê uma distração, editor. É algo que eu pensei, está bem, Senhor. Então aqui alguém chamou a atenção do irmão Brana um pouquinho, né? Tirou ele um pouquinho da linha, não é? É isso. É uma nota do editor aqui, porque um irmão disse assim: dá licença, irmão Brana. Sim, eu quero virar esta fita do outro lado. Então era isso, no tempo das fitas ainda, né? Hoje é tudo digital, não é mesmo? Mas naquele tempo ainda gravava-se as fitas cassete, fita de gravador, mini cassete, não é? E então precisava virar, e o irmão não queria perder as palavras que seriam ditas enquanto ele estivesse procedendo ali, virando a fita do lado oposto, né? Então ele chamou um pouquinho a atenção do irmão Brana. Eu quero virar a fita do outro lado, não quero perder isso. Ele não queria perder nada, por isso ele pediu para o irmão Brana segurar um pouquinho, né? Está bem, espaço em branco na fita. Agora, voltando então no 190 agora, volta então o assunto do batismo nas águas, que no culto anterior nós estudamos, e eu disse para os irmãos: não percam a sequência, porque ainda vem coisas importantes para o esclarecimento da fé de cada um, né? De pessoas sinceras que desejam ser corretos com Deus. 190 então agora, né? Agora, no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Agora ouçam, irmãos, não há tal coisa como nome Pai. Pai está entre aspas, P-A-I, entre aspas, né? Porque Pai não é nome, é um título. Não há tal coisa como o nome do Espírito Santo, entre aspas, Espírito Santo, não é? Isso é o que ele é. Eu estava dizendo isso em um café da manhã ministerial uma certa manhã, e uma mulher fora de ordem, naturalmente, qualquer um que interrompe coisa assim,
ela disse: espere um minuto, perdoe-me. Então essa mulher interrompeu ao profeta quando estava pregando. Ele disse: isso está fora de ordem, não é? Perdoe-me, a mulher disse. Disse: Espírito Santo é um nome. A mulher disse, não é? Espírito Santo é um nome. Eu disse: isso é o que ele é. Eu sou humano, porém meu nome não é humano, não é? Ele é o Espírito Santo. Isso não é um nome, isso é o que ele é. É um substantivo naturalmente, porém não é não é um nome. Agora, se ele dissesse: batizai-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e tampouco Pai, Filho ou Espírito Santo são um nome, então qual é o nome? Justamente isso que agora ele vai começar a trazer. Lá em Mateus 28, 19, ele disse: ide ensinar as nações, batizando-as em nome, né, um nome, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então ele disse: então, agora resta saber qual é o nome. É só isso que precisa saber, qual é o nome, não é? Então, qual é o nome? Nós desejamos ficar sabendo. Agora, nós podemos tomar tudo isso em um lugar aqui, se você apenas notar e atender um pouquinho de tempo agora, ou conservar um pouquinho de tempo. Eu quis dizer, agora note, em Mateus 28, 19, agora, eu não digo que você talvez tenha feito isto, algumas de vocês, irmãs ou irmãos, você talvez tenha apanhado um livro algum dia e olhado na parte de trás dele e dizia: João e Maria viveram felizes para sempre. Ele está fazendo uma comparação, né? Digamos que a pessoa tivesse lido um romance e no finalzinho, lá no fim, já no arremate, depois da história ser contada e altas e baixas e tantas coisas, aí no final, então diz assim: e João e Maria viveram felizes para sempre, não é? No final, para sempre. Bem, aí ele diz: bem, quem são João e Maria? Quem é João e Maria? Você só leu o finalzinho lá, né? E agora, quem é João e Maria? O que são? Quem são João e Maria que viveram felizes para sempre? Há somente uma maneira de você alguma vez, ou digo que você alguma vez vai saber quem são João e Maria, que se isso é um enigma para você, volte e leia o livro. Olha que coisa mais simples do mundo, né? Quer dizer, você quer saber quem foi João e Maria do romance lá? Que ele está fazendo uma comparação? É só voltar no começo do livro, leia do começo ao fim, que você vai saber quem era João e Maria que viveram felizes para sempre, não é? Então isso é um enigma para você. Volte e leia o livro. É isso correto? A congregação diz amém, né? Todo mundo diz amém, tá certo, tá corretíssimo, editor. Volte até o princípio e leia-o até o fim. E ele lhe dirá quem são João e Maria. Bem, se Jesus disse, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e tampouco Pai, Filho ou Espírito Santo são o nome, então, se isso é um enigma, seria melhor nós voltarmos até o princípio do livro. Agora vamos voltar atrás para ver onde é que está a história, o começo do assunto, não é? 198. Agora, vamos virar de volta
de volta até o primeiro capítulo de Mateus. E nós começaremos ali, da genealogia até que desce ao versículo 18. São Mateus primeiro. Vamos lá para a gente começar a saber a história desde o começo, né? Agora observe, apenas um minuto. O irmão Brana ilustra usando 3 objetos, editor. Este é pai, do meu lado direito, esse no meio é filho e este é o Espírito Santo. Agora, este é o pai de Jesus Cristo. É isso correto? A congregação diz amém. Vamos lá, né? Amém. Deus é o pai de Jesus Cristo. É isso correto? A congregação torna a dizer amém. Deus é o pai de Jesus Cristo. Nós todos cremos nisto? Amém. Muito bem. Agora, Mateus 1, já foi para o verso 18 agora. Mateus 1, 18 disse: ora, você está com a sua Bíblia aí? Se quiser acompanhar, não é? Mateus 1, 18 disse: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que eles se ajuntassem, achou-se ter concebido do reticências. O irmão Brana faz uma pausa. A congregação Espírito Santo, a congregação responde, não é? Estando Maria desposada com José e tal, achou-se ter concebido, e ele faz uma pausa, e a congregação responde, do Espírito Santo, porque qualquer um que está lendo a Bíblia responderia também, né? Ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. Agora o profeta continua aqui, né? Eu pensei que Deus era o seu pai. Irmão Brana disse aqui. Eu pensei que era Deus que era o pai de Jesus. Mas então, neste caso aqui, segundo Mateus, capítulo 1, verso 18, então o pai de Jesus não era Deus. Não assusta não, irmão, senão você cai da cadeira. Não pode assustar, crente não é assustado, né? O pai de Jesus não era Deus. O pai do Senhor Jesus Cristo era o Espírito Santo. Ora, é o que está na Bíblia aqui, Mateus 1,18. O pai do Senhor Jesus Cristo era o Espírito Santo. Olha isto, né? Eu não falei para vocês do culto anterior? Não perde não, porque ainda vem muita coisa aí para clarear isso para nós, né? Para todos que precisam. Então, eu pensei que Deus era seu pai. O irmão Brana faz uma pausa, editor. Bom, continuando então. E dará à luz um filho, porque agora ele está continuando a leitura. E dará à luz um filho, chamarão o seu nome Jesus. E José, seu marido, como era justo e não desejando infamar, porém, intentou deixá-la secretamente. Dessa forma, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito. Aqui ele não falou, né? Ele pôs uma reticência. Bom, então, o que nela está gerado é do... Agora aqui abre um colchete, né? E diz assim, o irmão Brana faz uma pausa. A congregação responde, né? Espírito Santo. Amém? Quer dizer, José, não tema receber Maria, tua mulher. Ela não adulterou, ela não te traiu, não é? Mas o que está gerado nela é do Espírito Santo. E ele tinha dito ali atrás um pouquinho, eu pensei que era o Deus que era o pai de Jesus, né? Mas na verdade o pai é o Espírito Santo. Então espera aí, né? Não saia não. A congregação responde, Espírito Santo, eu pensei que Deus era seu pai. Agora,
ele tem dois pais? O Senhor Jesus Cristo, ele está perguntando aqui, né? Ele tem dois pais? Irmãos, Jesus tem dois pais? Um é o Pai Deus e o outro é o Pai Espírito Santo, porque quem engravidou Maria foi o Espírito Santo. Ele tem dois pais, né? É isso que ele está perguntando aqui. Isso é para sacudir a nossa consciência. Não, editor, ele não pode ter. Se ele teve, ele foi um filho bastardo. E que tipo de religião nós temos ali? Aí? Você tem que admitir que Deus, o Pai e o Espírito Santo são o mesmo. Amém? Você tem que admitir que Deus, o Pai e o Espírito Santo é a mesma pessoa, são o mesmo. E onde é que ficam já nesse caso já diminuiria uma pessoa então, na suposta Santíssima Trindade, que as pessoas creem porque receberam isso da igreja mãe, que ensinou errado para eles, né? Então, se assim fosse, bom, ou Jesus teria dois pais, ou então a coisa estaria completamente desarranjada, né? Então, agora, você tem que admitir que Deus, o Pai e o Espírito Santo são o mesmo Espírito. Seguramente, isto é, seguramente, são o mesmo Espírito. Agora, nós temos terminado e vemos isso. E dará à luz um filho e chamarão o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Isso tudo aconteceu para que se cumprisse. Estou citando Escritura. Vocês, ministros, sabem como o faço. Então, para que se cumprisse, falou o profeta pelo Senhor que diz: uma virgem conceberá e dará à luz um menino, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Quando Isaías profetizou, ele disse: e essa virgem conceberá e dará à luz a um menino, a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que é, por tradução, reticência aqui, o irmão Brana faz uma pausa, a congregação responde, né? Deus conosco. Amém? Quando o profeta profetizou lá, Isaías profetizou, ele disse: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. É isso correto? Amém, editor. Então, qual é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Um irmão diz: Jesus Cristo. Aleluia. O nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, então é Jesus Cristo, porque o Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa. E Jesus era Emanuel e era Deus conosco. Que Deus, não é? Israel nunca creu em mais de um Deus. Nem um verdadeiro cristão, agora cristão, né? Porque Israel, eu estou falando do Israel do Velho Testamento. Eles nunca creram. A Bíblia diz: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Agora, os cristãos verdadeiros também não creem mais de um Deus. Então é isso, né? Amém, editor. Então, qual é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Um irmão diz: Jesus Cristo. Aleluia, editor. Bem, certamente é por essa razão que Pedro batizou-os no nome de Jesus Cristo. Misericórdia, meu Deus. Até quando as pessoas continuarão endurecendo suas cervizes?
para não quererem, para fecharem os olhos, para não verem as Escrituras. Porém, não me importa se você é batizado no nome de Rosa de Saron, Lírio do Vale, a Estrela da Manhã, isso também são títulos. Se seu coração está correto para com Deus, Ele conhece o seu coração. Porém, agora eu expressei isso. Agora eu disse, agora o irmão Cisme disse, agora naturalmente, seguramente, isso parecia a unicidade. Assim que ele estava bem a favor disso. Então o irmão Cisme era o que era unicista, né, dos dois lá. Agora eu disse, agora aqui eu desejo dizer algo para vocês. Agora, está vendo? Eu disse, agora eu desejo provar a vocês que estes dois homens diziam a mesma coisa. Eles estavam divergindo, mas os dois estavam dizendo a mesma coisa. Agora, Mateus disse, no nome do Pai, é isso correto? A congregação diz amém, editor. Está bem. E Pedro disse, no nome do Senhor. Mateus 28:19 disse, no nome do Pai. E Atos 2:38 disse, no nome do Senhor. Davi disse, o Senhor disse ao meu Senhor. O salmista Davi disse o Senhor ao meu Senhor, né? Davi disse, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, veja, no nome do Pai, no nome do Senhor. E Mateus disse, no nome do Filho, e Pedro disse, no nome de Jesus. Quem é o Filho? Jesus, né? Jesus. No nome do Pai, aqui Mateus disse, no nome do Pai, São Pedro disse, no nome do Senhor. Né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Nome do Senhor. No nome de Jesus, quem é o Filho? Jesus, Pai, Senhor. Ele está querendo dizer, quem é o Filho? Jesus. Então, Pai, Senhor, Filho, Jesus. Vamos aí, mais para frente. No nome do Espírito Santo, foi Mateus e Pedro e disse, no nome de Cristo. Então Pedro falou, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E São Mateus disse, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, agora para ficar bem arrematado, se alguém ainda está meio confuso, às vezes a pessoa pode não ter tanta facilidade assim, né? Olha só, Pai, Filho, Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Aqui São Mateus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui, agora São Pedro, Senhor Jesus Cristo. Porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Mas é só que o Senhor, ele disse, em nome, tinha que achar o nome dele, né? Então é isso. No nome de Cristo, o Logos, Pai, Filho, Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Ora, é simplesmente tão perfeito o quanto possa ser, está vendo? O irmão Cisme disse para mim, o irmão Cisme, o irmão unicista, ele disse, irmão Brana, isto é certo, porém ele disse, isto é isto, né? Eu disse, então, isto é isto. Isso é correto, está vendo? Eu disse, se isto é isto, isto é isto. Assim que sobre o que vocês estão discutindo, eu disse, deixem-me recomendar a vocês, irmãos, se eu alguma vez batizar uma pessoa aqui, está o quê? Eu disse agora, aqui está o Dr. Nis. E alguém disse há pouco, vocês irmãos que vocês conheciam o Dr. Nis. Bem, eu direi aqui o irmão Rick,
Aqui ele tem eu acho que o senhor tem grau de doutor. É isso correto? Muito bem. Então era o irmão Rick, né? Agora, eu disse, se o doutor Nis, assentado aqui agora, eu disse, se eu desejasse... agora, quando eu levo uma pessoa até as águas para batizá-los, eu levo uma pessoa até as águas para batizá-los, eu compreendo isso do mesmo modo que ele fez. Eu disse, isso foi títulos que se aplicavam ao seu nome. Eu disse, agora, os irmãos das assembleias estão usando títulos e os irmãos unicistas estão usando nome. Eu disse, agora, eu vou provar a vocês que vocês dois estão errados. Aí você fala, mas ainda estão errados, né? Olha só, eu vou provar a vocês dois, eu disse para vocês, não perde porque ainda vem coisas aqui para poder trazer mais clareza ao assunto. Vocês dois estão errados e eu estou certo. Você sabe como é que tem-se homens sob tensão dessa maneira? Tem que se ter um pouco de senso de humor de vez em quando para de certo modo, desprender um pouco. Deste modo, eu disse, eu vou provar a vocês que vocês dois estão errados e eu estou certo. Então ele está falando, precisa ter um pouco de humor, não é assim? Para descontrair um pouquinho, não é? Eu disse, agora, e se eu desejasse prestar considerações ao irmão Nis, eu diria, ou o irmão Ricks, né? Aqui, veja, eu diria, Ricks, agora, isto pareceria bem. Não bem se eu dissesse, doutor, ei, Doc, que me diz disto, Doc? Né? E ele está querendo dizer assim, se eu resumir a palavra para ficar assim mais popular e não lhe transferir o devido respeito por ser um doutor, não é? Ei, Doc, né? É forma popular de doutor. Agora, isso parece irreverente. Chega no outro doutor e fala, ei, Doc, como é que você está, né? Quer dizer, isso é irreverente. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e eu disse para ele, a gente chama um doutor de doutor, mesmo você sendo uma pessoa idosa e você vai conversar com um doutor jovem, você o chama de senhor. Doutor, o senhor, tal coisa assim. Por quê? Não é por causa da idade dele, é por causa da posição em que ele ocupa como doutor, não é? Então, se eu fizesse isso, ei, Doc, isso seria uma coisa irreverente, não parece? Quando eu disse, essa é a maneira que vocês, assembleias, fazem. Veja, quando vocês, irmãos da Assembleia, dizem, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês apenas dizem, no nome do reverendo doutor. E eu disse, então, vocês, irmãos unicistas, quando vocês batizam, vocês dizem, abre aspas aqui, né? E fecha, Jesus. Eles não usam, eles só Jesus, apenas o nome Jesus. Agora está começando a clarear para você, né? Olha isto. Quer dizer, Pai, Filho e Espírito Santo só falou os títulos, né? Agora, os irmãos da unicidade batizavam somente em nome de Jesus. Eu não quero adiantar, deixa eu ver aqui, né? Apenas usam o nome Jesus. Há simplesmente muitos Jesuses por aí. Há simplesmente muitos Jesuses. Porém, isto quer dizer, este aqui de quem nós estamos falando é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Jesus Cristo. Olha
a reverência. Quando você vai se referir, às vezes é um perigo o crente ficar muito familiarizado com a Bíblia, não é? Muito familiarizado com o Evangelho, com o nome de Deus, com o nome de Jesus, e começar a tomar o nome santo do Senhor em vão. Jesus não sei o quê, Jesus falou isso. Já... É um perigo isso, hein? Tomar o santo nome do Senhor em vão. Então, é bom que cada um sempre tenha esse temor reverente de dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito de observar esse detalhe, né? Às vezes, quando eu cumprimento algum irmão, mando uma mensagem do WhatsApp, às vezes eu digo, que o Senhor Jesus Cristo te recompense, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, não é? É muito bom observar isso, porque Jesus tem muitos, não é? Porém, isto que nós estamos falando é o Senhor Jesus Cristo. Veja você, há muitos... uma reticência aqui. Bom, continuando depois da reticência. Batizar no nome de Jesus, eu certamente não concordo com isso. É aqui que eu queria chegar. Né? Porque o irmão pensou, mas você é só Jesus? Lá no começo da mensagem, o irmão perguntou para o irmão Brana, você é um só Jesus? O irmão Brana disse, não, eu não me considero um só Jesus. Então, olha isso. Vamos mais um pouquinho, né? Batizar no nome de Jesus, eu certamente não concordo com isso. Não há escritura. Tome você o original. Veja se não está Senhor Jesus Cristo. Então, agora aí, eu acho que eu posso parar um pouquinho, não é? Por exemplo, quando nós vamos batizar alguém, estou falando da nossa pessoa, quando nós vamos batizar alguém na água, a pessoa está lá na água, então nós dizemos, irmão, segundo a tua confissão, mediante a tua fé, né, e o teu desejo, nós te batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é só em nome de Jesus, não. Porque só em nome de Jesus está tão errado quanto nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Senhor Jesus Cristo é o nome completo, Pai, Filho e Espírito Santo. Você entendeu agora, né? Certamente Ele é o Senhor Jesus Cristo. Há muitos Jesuses, certamente, e o Cristo é o ungido. Eu disse agora, se eu fosse dizer a mesma coisa ao irmão Nis, eu diria, isto pareceria bem eu dizer, ei Nis, eu disse, essa é a maneira que vocês, unicistas, diriam isto. Está vendo? Não seria isso uma irreverente desconsideração para com esse homem que estudou e ele tem grau de doutor? Se ele estudou tanto para isso, ele deveria ser intitulado assim, doutor fulano de tal. Não é? Senhor Jesus Cristo. Não é só, eu te batizo em nome de Jesus. Aí está errado. Porque o batismo, deixa eu falar uma coisa aqui, mas você não vai confundir, não é? O batismo tem que ser em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É assim que tem que batizar as pessoas. Só que quando você for batizar, você vai falar o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Essa é a maneira correta, não é? E eu disse, então, se eu dissesse, ei Doc, eu disse, não soaria isso sem consideração para um ministro se dirigir a outro? Ou eu disse, é justamente dessa maneira que você o faz, somente o lado pelo título. Porém, eu disse, quando eu levo um homem para a água, eu vou ali e pergunto-lhe, é converso? E tomo o seu nome, e seja quem for, ele e sua fé. Então eu oro e digo, agora, Pai, assim como Tu tens nos comissionado a irmãos, a todo o mundo, e faremos discípulos de todas as nações. Vocês, irmãos,
sabem que isso é o original. Vejam, fazemos discípulos de todas as nações. Vocês, irmãos, sabem que isso é o original. Vejam, fazemos discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar, sejam quais forem as coisas que tu tens, todas as coisas que tu tens nos ensinado. Deste modo, então, eu dizia, sobre sua confissão de fé, sobre sua confissão de seus pecados e sua fé no Filho de Deus, eu te batizo, meu irmão, meu amado irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, aí está o batismo feito corretamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que é justamente obedecendo São Mateus 28:19. Pai, Filho e Espírito Santo. Não é? Nome. Eu disse, essa é a maneira que eu batizo. Eu igualmente reconheço seus títulos, o que ele era, tanto Pai, Filho, como Espírito Santo, e a razão que Jesus disse isso foi, agora olhe, se isso não for assim, você tem uma contradição em sua escritura. Você tem uma contradição. E o que você vai fazer quando... E se esse irmão budista se levantasse e dissesse isto que fez, que me diz disto? O que eles diriam quando eles me disseram, aqui quando este irmão indiano desafiou Morris Head e disse para ele, que me diz de Marcos 16? Ele teve que retroceder nisso. Você não tem que retroceder em nada. Essa é a palavra de Deus. Permaneça com ela. Apenas ore, receba a revelação. Isso tudo se dirige do mesmo modo. Veja, ambos dizendo a mesma coisa. Agora, não títulos, não sem consideração. Eu disse, agora, eu o reconheci. Ele foi o Pai, não um outro Deus. Ele foi o Filho, não um outro Deus. Ele foi Filho, não um outro Deus. O mesmo Deus. São três ofícios. Deus na dispensação da paternidade. Se você desejar dar o nome a isto, da paternidade, filiação, é o mesmo Deus em nós agora. No tempo da paternidade, era lá no Velho Testamento, com Moisés, não é? Tempo da paternidade. No tempo da filiação, era quando ele estava aqui na terra, como filho. E agora no tempo de Deus conosco, não é? O pronome pessoal, eu estarei convosco, deste modo, veja, são três ofícios, não três deuses. Agora, irmão, se os discípulos nunca usaram isso, e adiante, eu não estou dizendo nada contra isso, isso está bem, porém, eu lhe digo, se um homem viesse aqui, fosse batizado no nome da rosa de Saron, do lírio dos vales e a estrela da manhã, e cresce em Jesus Cristo como seu Salvador, eu diria, Deus o abençoe, irmão, vamos, sigamos, está vendo? Isto é correto. A razão é que se seu coração não está correto, e seu coração tem que estar correto. E eu disse, agora olhe, agora, se eu fosse saudar o irmão Nis, aqui, eu diria, doutor Nis,
Isso é correto. Ele é um ministro, né? Acho que é um reverendo doutor Nis. Isso é correto, ele é um ministro, ele deveria ser respeitado como um reverendo. Ele estudou, e muito estudo, e ele tem grau de doutor, assim que ele deveria ser chamado doutor. Então, reverendo doutor fulano de tal, né? São os títulos que ele teria, não é? Veja, e todavia seu nome é Nis. Ele está se referindo ao irmão lá, que ele tem tantos títulos, doutor, reverendo, pastor, né, e tal, mas o nome é tal, né? Agora, eu não diria, ei Nis, ei Doc, não, isso não seria correto, eu diria, ver doutor Nis. Veja, isso é o que estou chamando, veja o que ele é. Tanto Pai, Filho, como Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo. Está vendo? E eu disse, se eu alguma vez batizar alguém nas igrejas de vocês, essa é a maneira que eu os batizarei. Eu disse, o Senhor o receberia, irmão Nis, se fosse lá na igreja dele, né? Eu não sei se eu deveria contar um episódio, mas eu acho que não tem nada demais, porque uma que é verdade e outra que foi feita na melhor das intenções possível, né? No ano de 76 ou 5, né? 1975 ou 76, nós tivemos um batismo aqui em uma lagoa em Sumaré, entre Nova Odessa e Sumaré ali. Naquele tempo não era tão emendada assim a cidade, as duas cidades, né? Então nós fomos ter um batismo ali. E na época eu era presbítero de uma certa igreja, né? E no dia do batismo, o dirigente da igreja disse para mim, o senhor vai batizar os irmãos, né? O senhor vai batizar os irmãos lá. E eu fiquei numa dificuldade muito grande, porque eu já estava crendo no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu ainda não tinha saído da igreja, né? Eles não queriam que eu saísse. Modéstia à parte, a gente tinha um bom comportamento, tinha um bom conceito ali e tudo. Então os irmãos não queriam, então a gente estava ali protelando um pouco e tal. Mas eu já estava crendo no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E o dirigente da igreja me ordenou, me comissionou que batizasse os irmãos naquele dia. E era uma porçãozinha, talvez uns 15, mais ou menos, não é? E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer agora, Senhor? Porque se eu já creio no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não posso fazer diferente, senão eu serei um hipócrita. E se eu fizer assim, eu vou contrariar a igreja e depois eu posso ter problemas, não é? Eu queria ser obediente à igreja, mas também a Bíblia disse, São Pedro disse, importa mais obedecer a Deus do que aos homens, não é? Então na hora de batizar, pensei, bom, então eu não posso recusar, né, a comissão. Fomos para a água e na hora que a gente ia batizar, então eu dava um jeito assim de ficar um pouquinho, virado um pouquinho mais de perfil, não plenamente frontal para os irmãos da margem, né? Um pouquinho de perfil assim, e eu dizia, irmão, segundo a tua confissão, segundo o teu pedido, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. E batizei todos eles em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a minha consciência pelo menos ficou em paz. Se assim que era o verdadeiro batismo, então eu batizei assim, todos eles, né? E depois a gente acabou saindo, né? Não brigamos, tivemos grande consideração. Temos um amado irmão que já é saudoso, eu só não vou citar o nome, não é? Um irmão muito amado, que já é saudoso, e ele depois um dia me disse assim, ele foi na minha casa um dia, ele me disse assim, irmão José, o senhor vai prestar contas de todas essas almas que o senhor se desviou da igreja. O senhor vai prestar conta a Deus por elas, porque o senhor as desviou da igreja. E eu disse para ele, ô meu amado, eu não vou prestar conta delas, porque
elas não estão na minha conta. Mas se elas estiverem na minha conta, eu vou estar muito satisfeito. Eu vou ser muito abençoado, porque a Bíblia diz que quando nós convertemos alguém de um erro, de um pecado, cobre uma multidão de pecado e ainda há festa no céu. Se por acaso esses irmãos estiverem na minha conta, eu vou estar muito bem gratificado. Eu vou ter um galardão muito grande, né? E então, passados muitos anos, talvez, acho que mais de 20 anos, talvez, né? Aí um dia ele veio nos visitar na nossa igreja, no tabernáculo de Santa Bárbara do Oeste, ali no Jardim Europa, não é, na Rua Romênia. Ele veio nos visitar ali e nós o chamamos para o púlpito, porque a gente tinha uma grande consideração por ele, e ele veio para o púlpito, e lá no púlpito ele disse assim: eu conheci o irmão José há muitos anos atrás, uns 20 e tantos anos atrás, né? Conheci ele nesse tempo, ele era um homem de Deus, muito fiel, nunca teve nenhum problema lá na igreja com a gente e ainda continua sendo um homem de Deus, ele disse, né? Deus, o céu é testemunha disso e também os irmãos que estavam na igreja são testemunhas disso, né? E ele ainda continua sendo um homem de Deus e o Senhor Deus tem abençoado e confirmado o seu ministério. E ele já está lá na 6ª dimensão, meu amado. Um dia nós vamos nos encontrar lá. Aleluia, né? Então é isso. Deixa eu ver a hora aqui, ainda dá para ir mais um pouquinho ainda. Bom, ele disse, está falando do irmão Nisso, né? Eu até perdi aqui o fio da meada um pouquinho, né? Ele disse, certamente ele foi batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu disse, o Senhor o receberia, irmão Cisme? Ele disse, certamente, ele foi batizado em nome de Jesus. Agora sim, ficou bom, não é? Porque depois da explicação, os dois entenderam que Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, não é? Eu disse, então, qual é o problema com vocês, irmãos? Por que vocês não aceitam isso e derrubam essas paredes dentro de onde esses pobres seres humanos estão? Os unicistas desejam verdadeiramente as congregações, eles desejam adotar com as assembleias, e as assembleias, a congregação deseja adotar com os unicistas, e os irmãos são dessa maneira. Porém, enquanto o diabo pode fazê-los brigar, reticências, né? Agora, vocês estão vendo o que eu quero dizer, irmãos? Eu estou me dirigindo diretamente para uma coisa, Jesus Cristo e a unificação do corpo de Jesus Cristo. É esse que é meu propósito. A congregação diz amém, aleluia. Agora, eu não digo nada sobre, ei, você não foi batizado em nome de Jesus, você vai para o inferno. Agora, isso é tolice? Eu lhe direi o que aconteceu. O outro dia, eu estava lá no Texas, antes de sair, e os irmãos aqui estão de testemunha disto. A igreja unicista, 72 igrejas patrocinavam o meu encontro, e eu coloquei o irmão Pet, o irmão da Assembleia de Deus, na plataforma naquela noite. Agora vocês sabem que isso é verdade. E ele é um precioso irmão, o irmão Pet. Se qualquer um de vocês o conhecem, de Belmont, Texas, ele é um dos homens mais agradáveis que eu já conheci. Sua esposa é uma católica, convertida, uma verdadeira mulher santificada. Ele é um verdadeiro homem de Deus. Digam-me que homem é mais fino do que Roy
Roy Ward, né? Das Assembleias de Deus. Mencione qualquer um desses homens. Olha aqui, todos estes irmãos que eu conheço por aqui, o irmão da igreja da Filadélfia aqui, e os homens das Assembleias de Deus, e quem é qualquer pessoa mais fina? Diga-me onde, diga-me que homem é mais fino do que Jack Moore? Diga-me isto, ele é o que eles chamam, eles pertencem a eles. Ele não é um radical. Você encontra radicais de ambos os lados. E é para isso onde as pessoas apontam. E é para isso onde o diabo aponta. Então nós vamos parar aqui agora no parágrafo 246, né? Já deu a hora, nós vamos terminar, mas nós damos graças a Deus, porque o irmão Branham, em momento algum, ele estava ensinando a separação entre irmãos, o sectarismo entre irmãos. Ele queria só que as pessoas tivessem um coração correto, rendido a Deus, né? E ele também disse em outra mensagem, se você é sincero e você estiver errado, mas você é sincero, então Deus fará você aceitar e entender a coisa, né? Então Deus fará com que a gente acerte. Aquilo que estiver faltando, Ele faz a gente acertar. Mas que Deus nos ajude, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Né? Paramos no parágrafo 246 da mensagem A Divindade Explicada. Vamos orar agora. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos o Senhor em nome de Jesus Cristo, ó Pai, porque o Senhor tem nos concedido essa bênção, esse privilégio de estarmos aqui juntos em espírito e em verdade unidos nessa grande igreja invisível espalhada por todas as partes, e o Espírito Santo, que é onisciente, visita todos nós de um momento só, e nós damos graças ao Senhor por tudo isso, ó Pai, e é no nome de Jesus Cristo que nós pedimos a bênção sobre todos os meus irmãos que estão nos acompanhando nesta hora, para a glória do Teu bendito e santo nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E não esqueçam de clicar no joinha, né? Ali no gostei. E também inscrevam-se para que outras tantas pessoas possam ouvir também essas verdades e serem abençoadas. Às vezes estão assim presas em alguma coisa e elas possam ser libertas também, não é? Então, meus amados irmãos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo até o próximo culto, se Deus assim nos permitir. Amém.